Está no ar a segunda temporada do quadro De Frente com a Lorena. E hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa que eu admiro muito, que foi responsável pelo meu crescimento. Eu estou aqui com a minha magnífica, minha mentora. Seja bem-vinda, Moni. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Sou muito grata a você por tudo e para mim é uma Que honra, um bom. prazer ter você aqui Bom. para a reestreia desse quadro. Moni, eu escolhi você para estar aqui hoje, para a gente falar de transição de carreira. Eu tenho certeza que é um assunto que passa na sua mente. Você já pensou em mudar de carreira? Você já pensou em fazer alguma transição na sua vida profissional? A Moni passou por uma transição que foi assim, surpreendente. Eu vou deixar ela contar para vocês. Ninguém imaginava, né? Porque na verdade eu tinha um cargo um cargo não, né? Uma função onde eu gostava muito, porque eu liderava pessoas e isso é o que eu mais gosto de fazer. Eu ganhava muito bem, eu ganhava um salário assim muito acima da média, eu ganhava em torno de 25, 30 mil mês, tinha meses atípicos que eu ganhava até mais. Uhum. E quando eu fui, né, deixar o Bradesco, deixar de ser corretora de seguros para ser mentora, foi um processo assim que me causou muita dor. Pena que eu não te conhecia antes, né? Porque eu fiz terapia uns 2 anos para poder ter coragem. Porque quando eu falava que ia deixar, eu acho que isso acontece muito na transição de Sim, carreira, né? Quando eu falava assim, nossa, eu não aguento mais Bradesco, por mais que eu gostasse, era algo que já tinha, eu falo, chegado no meu limite. sim. Tudo que eu tinha para dar ali, eu já tinha dado. E como eu sou uma pessoa que gosto sempre de estar em expansão, em crescimento, ali já não tinha mais para onde ir. Já não te cabia Já não mais. me cabia. Eu falo que a minha consciência foi e o meu cargo, a minha função ficou. E todo mundo fala comigo, você é doida? Uhum. Agora que você construiu a sua equipe, que a sua equipe roda sem você, você é doida, olha o tanto que você ganha, ninguém ganha isso que você Uhum. ganha. E eu aprendi que é 1% da população que ganha acima de 28 mil reais, né? Eu não sabia disso, aprendi recentemente. Então eu estava entre 1% da população e queria deixar. E aí as outras pessoas falando e aquela Deixa eu fazer um confusão. comentário com quem está nos ouvindo sobre o que a Mônica acabou de dizer. Quando a gente pensa numa transição de carreira e começa a anunciar que nós estamos pensando em mudar, já começa a vir uma tempestade de pessoas nos dizer exatamente isso. Você está doida? O que você está fazendo? Você vai deixar tudo? Você tem certeza que você vai ser capaz de deixar o que você já construiu, o que você já conquistou? Isso aí é um cuidado que vocês precisam ter, porque senão a gente fica preso a esse apego, porque esse apego e o apego, o receio do que eu vou deixar, me impede de ganhar algo muito maior. Tenho certeza que a Moni sofreu uma dor por deixar, como ela já disse, mas a recompensa que ela teve foi muito maior. Então, quando a gente fica preso no que a gente vai perder, a gente abre mão de algo infinito que a gente pode ganhar. Eu falo que eu deixei o bom para acessar o ótimo, né? Uhum. E muitas vezes eu gosto muito de uma imagem que o Flávio Augusto tem em um dos livros dele, que é uma gaiola e tem um passarinho e a porta da gaiola está aberta. Uhum. E aquele passarinho está ali todo dia recebendo o alpiste dele. E assim é a gente, né? Nós entramos numa gaiola e às vezes por dinheiro, às vezes por reconhecimento, às vezes por pressão das pessoas à nossa volta, a gente se contenta com aquele pouquinho que está Uhum. pingando ali, ou às vezes aquele pouquinho é até um tanto considerável, mas é algo que não está alimentando a nossa fome, a nossa essência, a verdade que existe em nós. E a gente não sai à porta da gaiola, a É gente isso fica ali mesmo. presa. E assim, o que ajuda as pessoas a abrir essa gaiola é entender o que é o meu objetivo, o que eu quero. Tenho certeza que não era o seu objetivo, não era o banco. Não, Você tinha um objetivo muito maior. Então, o que vai ajudar você que está nos ouvindo a ter coragem de realmente fazer essa transição é ter clareza do que você quer. O que você quer alcançar em termos de faturamento. A Mani ganhava 28 mil por mês. Mas hoje, em meses que você faz grandes lançamentos, sua renda é muito maior, né? muito Eu maior. lembro de você dizer que chegou a 1 milhão de faturamento, quase 1 milhão de faturamento a Na empresa, né? verdade, a minha empresa está chegando a quase 2 milhões de faturamento nesse ano. Se eu pegar desde quando eu me tornei mentora, já deve ter dado os 2 milhões de Uhum. faturamento. E não teve nenhum mês que eu faturei menos. O mês que eu faturei menos foi 72 mil, mais ou menos. Então, olha Olha só, a eu diferença. deixei o 20, 30 para ir para casa dos 70, 100. Só que eu não acreditava nisso. Eu tive que experimentar o dinheiro entrando na minha conta para eu poder entender que aquilo era real. E eu conciliei, né? Eu comecei como mentora em setembro. Em setembro eu lancei a minha primeira mentoria, foi quando eu faturei os meus primeiros 100 mil reais da vida,
Só que eu não acreditei totalmente ainda. Eu achava, isso é uma demanda reprimida. Isso é sorte. Aham. Isso é porque tem as minhas super fãs que querem fazer mentoria comigo. Aí eu lancei a segunda mentoria em novembro, que foi quando foi o meu recorde de vendas. E aí eu percebi que não era uma demanda reprimida, que existia um método, que eu tinha que investir naquilo ali Uhum. como um negócio. Sim. Foi quando me deu assim aquela coragem real mesmo para Antes de deixar. você falar da coragem real de deixar, eu vou abrir mais um parênteses para você que está nos ouvindo. O ideal é que, de fato, a transição de carreira seja gradual, como a Moni fez, para você ir experimentando algo novo, para você ir ganhando confiança, porque a transição de carreira, ela envolve sim um ato de coragem. Então, se o que te prende é o medo, a insegurança, vá aos poucos. Você não precisa deixar tudo de uma vez. Não, vá aos poucos, vai experimentando, vai vendo como que vai ser o seu resultado. Busque mentoria durante essa transição para que você possa acelerar o seu resultado. A Moni teve mentoria Sim. antes de sair do Bradesco, então ela sempre soube da importância de buscar pessoas que nos formam, que nos ajudam a crescer. E se você fizer essa transição gradual, as chances de você conseguir de fato concluir a transição são maiores. E eu lembro, Lorena, quando eu estava no Bradesco, eu tive um superintendente que ele era assim, o cão chupando manga. Já ouviu falar essa frase, né? Só que foi o cara que mais me ensinou. Eu falo que eu cheguei lá uma menina da roça de Lagoa Grande e ele que me transformou em uma mulher de negócios, porque ele foi me lapidando e eu, executora total, dominante no banco, mais ainda, isso muito, né? Um ambiente muito masculino. E eu falava assim, tinha dia que ele me fazia muita raiva, eu chorava, eu falava assim, nossa, meu sonho é o dia que eu vou chegar lá e vou meter o pé naquela porta e vou falar assim, que ó, tô fora. E ainda vou virar de costas, vou dar um chutinho na mesa dele. Eu falava isso quando ele me fazia muita raiva. E aí, enfim, ele saiu antes de mim, ele foi promovido e tal. Depois esse rancor passou. E um dia eu estava em uma palestra e eu fiz uma pergunta. Eu falei assim, quando é que eu devo fazer uma transição de carreira? É do dia para a noite? Eu tenho que me programar? E a pessoa me respondeu assim, eu nunca esqueço. Se você quer largar do dia para a noite, é autossabotagem. Uma verdadeira transição, você faz ela com tranquilidade, você faz ela passo a passo. E aí eu fiquei pensando, nossa, realmente seria uma autossabotagem, porque na época que eu queria largar tudo, eu não tinha a mentoria em vista, Sim, é né? isso mesmo. Eu queria dar um jeito de deixar de ganhar dinheiro. E é interessante, muito sábia essa fala, porque a transição de carreira, se eu estou mudando de carreira, é porque eu vi que eu cheguei num ponto em que eu não queria mais continuar e que eu preciso mudar. E se eu vou mudar agora, eu preciso ir para um lugar mais certeiro. Eu preciso tomar uma decisão que seja sábia. A maioria das pessoas que estão pensando em passar por transição de carreira acreditam que aquela escolha que elas fizeram já não faz mais sentido para elas e que é a hora de mudar. E se eu for mudar, eu preciso mudar com a direção certa, um caminho que de fato tem a ver com minhas habilidades, com o meu potencial, com os meus talentos. A Moni falou o quê? Que sempre gostou de liderar. E hoje, Moni, você não lidera? Lidero, A total. Moni sempre gostou de vender lá no banco. Hoje você não vende? Total. Hoje eu faço tudo que eu amo. Exatamente. E lá na minha profissão no Bradesco, o que eu era? Eu era líder de uma equipe de vendedores. Então, o que eu fazia? Eu ensinava a minha equipe a vender. Eu ensinava a minha equipe a criar estratégia. Meu Deus, é o que você faz É hoje. o que eu faço hoje. Aí, quando eu fui deixar o Bradesco, a minha gerente comercial falou assim, mas o que você ensina para essas mulheres que elas ganham dinheiro tão rápido? Eu falei, tudo que eu ensino para os corretores aqui no Bradesco, eu adaptei para o negócio delas e eu ensino lá fora. Tanto é que tem ferramentas que eu aprendi no banco que eu ensino hoje para as minhas mentoradas, porque o método é o mesmo. Sim. A gente só adapta ele para o negócio, para cada negócio, né? Muito legal, Moni. E me conta uma coisa. O que foi que você precisou, assim, desapegar para conseguir fazer essa transição? Você sente que você desapegou do quê? De verdade verdadeira, da opinião alheia. Pronto. Principalmente dos meus pais. Porque eu e o meu pai, eu vivo naquela relação sistêmica, né? A gente se gosta muito, a gente dá muito certo. E ele até, eu não arrumava namorado, porque ele já ocupava esse espaço de grande homem da minha vida. E sempre que eu ia falar que ia deixar o banco, não, fiota, você ganha muito, você é a primeira de Minas Gerais, como é que você vai largar? Então, assim, a opinião dele me pesava muito. Então, a primeira pessoa que me apoiou foi meu marido, mas ele também demorou um pouquinho a acreditar, ele também achava que era um pouco de demanda reprimida, ele achava que eu ia ganhar dinheiro, mas ia demorar mais. Então, primeiro foi o Gustavo e depois, o dia que meu pai falou, não, larga,
Aí foi o elo total se rompeu. É importante que você escute as pessoas que você ama, mas selecione as pessoas que de fato você vai ouvir. Porque se você for ouvir todo mundo que vai dar opinião sobre sua transição de carreira, você não vai conseguir concluir essa transição nunca e você nunca vai se sentir feliz e realizado na sua profissão. Hoje, assim, eu teria feito diferente, Uhum. porque eu vivi um momento muito sobrecarregada. Acho que você até lembra que eu marquei um horário com você e tal. Uhum. Então, assim, hoje eu não teria me sobrecarregado dessa forma, eu teria saído um pouco antes do Bradesco, eu teria feito um pouco diferente justamente por isso, porque hoje eu entendo que eu não precisava ficar apegada à opinião do meu pai, do meu marido, da minha Uhum. mãe, que eu poderia ter seguido aquilo que. Mas não tinha ninguém também, né, Lorena, como hoje você existe, para falar, Moni, você está no caminho certo, Uhum. essas são as suas habilidades, as suas Sim. competências. Eu não tinha isso no momento. Mas é interessante que tudo que acontece na nossa vida nos deixa uma lição. Como você passou por um estágio assim, de sobrecarga mental, de trabalho muito grande, hoje isso é uma das coisas que você está ensinando para suas mentoradas, Eu que é falo que ter eu uma tenho que qualidade. passar para vocês não passarem. É isso. Então, assim, foi importante também Aham. para que você pudesse ensinar isso. E, assim, um grande talento seu é ensinar, sem dúvidas. Ensinar, transformar vidas e, principalmente, a Amone tem um talento muito especial. Tudo que ela coloca a mão acontece. É. Isso é um talento? É um Ah, talento de fazer as coisas acontecerem. Porque você toque é de Midas. é Eu faço, né? muito resolutiva, muito Uhum. proativa. Eu coloquei uma coisa na cabeça, eu vou fazer aquilo acontecer. E mesmo que der errado, eu faço. Depois eu corrijo. É isso mesmo. E falando de carreira, o tanto que é legal, né? Eu fiz um ano e agora nós estamos em outubro, né? Um ano e um mês como mentora. E quantas vezes, como mentora, eu tive que refazer a rota da minha carreira. Uhum. Então eu acho que isso é uma coisa eterna, né? É eterna. É um processo contínuo. É isso Aham. mesmo. Eu não quero deixar de ser mentora, mas eu quero ser de jeitos diferentes, não Uhum. como eu comecei. É bem interessante É isso. isso. Se a gente entende, a gente não precisa se apegar a nada e que a gente pode mudar de rota, que a gente pode refazer o caminho, que a gente pode buscar uma nova estratégia, a gente se sente muito mais livre e corajosa para fazer a mudança acontecer. E que a gente pode errar, né? É tão importante a gente Uhum. falar disso. Nossa, isso é um ponto muito importante, porque praticamente todas as mulheres que eu atendo que querem mudar de carreira não mudam por medo de errar. E se der errado? E se eu não conseguir? Que resposta que geralmente você dá para os seus e se's internos? Eu falo assim, e se der errado? Eu mudo a rota e faço de novo. É isso, eu corrijo. Por Aham. quê? E muitas pessoas falam assim comigo, Moni, e se eu fizer isso e não vender nada? Eu falo, a sua vida vai continuar do mesmo jeito, você já não tá Aham. vendendo. Então, pronto. É isso. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de errar, e eu acho que é por isso que eu faço tanto Uhum. dinheiro, porque entre os erros vem os acertos. E quanto mais você erra, mais você também acerta. Aham. E eu também não tenho vergonha de falar, gente, eu errei. Uhum. E quando você fala que errou em público, aquela pressão do erro ela some. Por quê? Porque você está assumindo, gente, eu errei, me desculpa, estou recalculando a Sim. rota, vamos fazer diferente, o que, é que vocês me sugerem? Isso. E isso torna o caminho muito mais leve, né? Então, assim, eu trouxe isso para minha vida. Eu não tenho medo de errar e nem de começar de novo, e nem de pedir Isso, sem desculpa e dúvidas, é uma pronto. das coisas que eu mais me admiro em você, a sua verdade. Você é extremamente verdadeira e eu tenho certeza que isso une muitas pessoas a você. E pra gente finalizar, a gente já falou de conselho um pouquinho, de ouvir conselho dos outros, mas eu quero ouvir o seu conselho. Que conselho você daria para alguém que está pensando em transitar de carreira, mas está na dúvida se vai ou não vai? Ah, faça uma consultoria com a Lorena. Primeiro ponto. Primeiro ponto, busque a consultoria, Uhum, porque na época, se eu soubesse que você fazia isso, teria facilitado muito a minha vida. uhum, Talvez de 2 anos de terapia eu tivesse feito só uns 6 meses, sim. né? Porque a terapia era sempre pelo mesmo motivo. E tenha alguém para te acompanhar nesse processo, para te Ou direcionar. seja, tem a Moni também, tá, gente? Tenha eu para te direcionar, para te acompanhar. E busque fazer o que você ama, Uhum, porque quando a gente faz o que a gente gosta, ontem eu estava extremamente desanimada, quando a gente está grávida, né? Altos e baixos. E eu estava lá cansada, desanimada, e ontem eu atendi 2 mentoradas. Aí a primeira chegou, uma psicóloga também, atingiu os meus 10 mil. Gente, eu fiquei tão uhum, feliz. E aí depois a segunda chegou e eu fui ver toda a situação que ela estava encaminhando o negócio dela. E eu trouxe uma visão e falei assim, gente, eu acho que eu salvei o negócio dessa mulher. Porque ela tinha tudo para começar um negócio e dar tudo errado. Ela está começando, meio de uhum. transição.
E aí, a hora que eu terminei de atender, eu falei, como é bom fazer o que a gente ama. Porque mesmo estando cansada e desanimada, quando você está fazendo o que você ama, sua energia muda. Não, você É se outra coisa. recarrega por completo. Recarrega, Quando a total. gente encontra o nosso propósito, quando a gente consegue fazer o que de fato a gente ama, é isso. A sensação é, meu Deus, eu estou fazendo o que realmente eu deveria fazer, né? Eu estou Aham. no caminho certo. E nada paga a sensação de dizer, eu estou no caminho certo. E hoje, você pode dizer Com isso? certeza estou no caminho certo. Errando muito, consertando, corrigindo a rota, mas esse é o caminho que eu quero seguir por uma longa data. E falando de propósito, as pessoas fantasiam muito o que é propósito, Sim. né? Uhum. Dificultam muito. Ah, para você encontrar o seu propósito, você tem não sei o quê, não sei o quê. Eu falo assim que o propósito ele está tão perto daquilo que é a nossa dor, Sim. né? Uhum. E aquilo que a gente ama, porque quando eu olho lá atrás, eu brincava de ser professora. Era o Uhum. que eu queria ser quando eu era criança. Eu gostava de recitar poema na frente da sala, então eu já gostava de palco, de microfone, de ensinar. Então, assim, desde lá atrás, a vida já vem nos dando sinais do que é o nosso propósito. Sim, eu aproveito também para fazer mais um parêntese, uma observação para você que está nos ouvindo. Você quer identificar suas habilidades, os seus talentos? Olhe para a sua infância. Lá na sua infância, você já vai enxergar sinais daquilo que você sempre gostou de fazer, aquilo que você sempre foi bom. A Moni sempre gostou de ensinar, brincava de ser professora e hoje ela ensina. O que que você na sua infância fazia com naturalidade? O que que até hoje as pessoas te elogiam? Porque isso a gente também precisa desmistificar. Talento não é algo sobrenatural, é simplesmente algo que para mim eu faço com muita naturalidade. E para mim é tão fácil que eu vou desmerecendo o meu talento, justamente porque talento é uma coisa que para mim é fácil. E aí as pessoas falam: Nossa, mas isso é tão simples, Aham, como que eu vou vender isso? É tão óbvio. Eu falo: É aham. óbvio para você, para mim não é. Se você gostou desse assunto de transição de carreira, nos conte aqui, conte o que foi mais importante para você nesse vídeo. Para mim vai ser um grande prazer poder te ouvir e te direcionar. Coloque aqui nos comentários também se você teve alguma dúvida. Lembre-se também de se inscrever aqui nesse canal, porque vai ter conteúdos incríveis. Se você ainda não me acompanha no Instagram, é lorenaqueiroz.carreira. E se você deseja a minha assessoria para transitar de carreira, é só me chamar.